Bom dia. Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Texto que a gente vai continuar. E se Deus quiser, encerrar hoje. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo, te louvamos pelo teu amor para conosco, que nós não merecemos, te louvamos que a gente pode reconhecer quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito, e nós oramos, Deus, para que nesse tempo a gente possa olhar para a tua palavra e talvez relembrar verdades importantes e que devem produzir em nós um amor para com o Senhor, em forma de obediência e serviço. Mas talvez, Deus, tenham pessoas aqui que não conhecem essas verdades, e eu oro para que o Senhor possa trabalhar no coração dessas pessoas também com o teu Espírito, para que venham a te conhecer e sejam convencidas da verdade da tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito possa agir tanto na pregação como nos ouvidos, Deus, de cada um, para que cada um possa ouvir e aplicar essas verdades à própria vida, a começar em mim. E é por essas coisas que eu oro e peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos a trabalhar o texto de Efésios 2, 1 a 10 na semana passada. Eu gostaria de ler o texto e a gente retomar de onde a gente parou. Estou lendo na NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A gente está vendo nesse texto que Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou da condição de mortos sem Cristo, para nos fazer vivos em Cristo. E nós começamos na semana passada vendo a primeira posição que esse texto nos mostra, que é a nossa posição antes de Cristo, ou seja, mortos sem Cristo, e vimos os frutos colhidos da morte espiritual, um estilo de vida de escravidão ao pecado, em obediência ao padrão do mundo e a Satanás, um estilo de vida de satisfação das próprias vontades pecaminosas, e também serem merecedores da ira de Deus. Não há nenhum inocente, mas todos culpados diante do Senhor. E lembrar dessas coisas, lembrar do que nós éramos sem Cristo, se você está nessa posição de salvo, deve nos motivar a viver para Cristo, nos manter alertas, produzir humildade, gratidão e compaixão. E aí nós começamos a ver a nossa segunda posição, que é de vivos em Cristo, ou depois de Cristo. E vimos que por estarmos vivos em Cristo, há uma grande reviravolta não merecida na nossa vida. Nós fomos feitos vivos com Cristo quando estávamos mortos.
e a gente vai continuar hoje nesse texto, continuar no próximo ponto. E quando eu vejo esse texto, quando eu vejo o que a gente vai ver hoje, me veio à mente um filme também, né? Eu estou com esse negócio de filme agora, acho que influência do meu irmão, influência do Daniel, que está aí também, mas eu lembrei do Noivo a Cadáver. Porque esse filme, engraçadinho, né? Ele é bonitinho, né? Mas ele mostra uma realidade meio óbvia, né? Mas de uma forma bem divertida, que é a impossibilidade de relacionamento entre vivos e mortos. A noiva ali não conseguia se relacionar com o noivo porque ele estava vivo e ela estava morta. O que tinha que acontecer então? Ele tinha que morrer. Os dois tinham que estar no mesmo estado para se relacionar. E é mais ou menos o que a gente vê aqui, né? Nós recebemos uma nova vida em Cristo, é isso que o texto continua falando no verso 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo. A gente começou vendo que a condição anterior de todo crente é a condição natural de todo homem. E o homem é naturalmente morto em relação a Deus, ele não tem relacionamento com Deus. Então, para que haja esse relacionamento, essa pessoa naturalmente morta, por causa do seu pecado, ela precisa ser ressurreta, ela precisa ter vida novamente. Assim como no filminho ali. E é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, que quando nós somos salvos por Deus, Ele nos ressuscita assim como ressuscitou a Cristo. E agora, a ressurreição tem tanto um sentido de chamar de volta da morte para a vida, mas também de fazer viver e fazer nascer. E aqui a gente pode entender que quando a gente é ressuscitado com Cristo, a gente passa a ter uma vida que nós nunca tivemos. E a gente entende a necessidade de nascer de novo. Lembra que em João, Jesus fala sobre isso, né? A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele precisa nascer de novo, porque no estado natural ele não pode ver o reino de Deus. A questão é que nós nunca estivemos vivos, até que nós fomos ressuscitados com Cristo. E agora que a gente tem essa nova vida em Cristo, a gente não pode voltar para a velha vida. Romanos 6 fala bastante sobre isso. Em Romanos 6, o mesmo Paulo, que escreve Efésios, fala nos versículos 1 a 4, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O argumento de Paulo aqui em Romanos 6 é que, uma vez salvos, uma vez ressuscitados com Cristo, não significa que a gente pode viver daquele jeito de, então agora que eu estou salvo, né, eu vou viver de qualquer jeito, vou viver do jeito que me der na telha. Alguns acreditam nisso e alguns acreditam que nós acreditamos nisso. Assim, então se o cara viver de qualquer jeito, você já ouviu isso quando você estava evangelizando alguém? Se viver de qualquer jeito e depois no último momento lá, ou então se o cara se converter, agora ele vive de qualquer jeito, porque ele não precisa fazer nada. E a resposta de Paulo é não, né? Não é assim. O que a gente precisa entender é as nossas duas mortes. E aí você vai falar para mim assim, não, peraí, você já falou que eu estou morto enquanto eu estou vivo, e agora você vai falar que tem outra morte? Mas a gente vai entender. No primeiro momento, quando a gente nasce, nós nascemos mortos para Deus. A gente não tem relacionamento com Ele. Separados de Deus, mas vivos para o pecado. Bem vivos para o pecado, fala essa passagem. E Paulo nos mostra, assim como Jesus também, que uma vez ressuscitados com Cristo, agora nós precisamos morrer para o pecado. São duas mortes. A gente estava morto em relação a Deus, mas uma vez que a gente está vivo para Cristo, agora a gente está morto para o pecado. Lucas 9, 23, Jesus fala sobre isso: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Ou seja, é uma mudança total de vida. E Romanos 6 continua, a partir do versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, ressuscitados em Cristo, significa que nós temos uma nova vida, e uma vida como nós nunca tivemos antes. E aí ele fala que nós fomos colocados em Cristo. Ele fala, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim como Jesus recebeu uma posição suprema, de supremacia, uma posição superior, além dessa criação que a gente pode ver aqui, nós fomos colocados lá com Ele. E é meio difícil a gente entender as questões práticas do que Paulo está afirmando quando a gente está sentado com Cristo, ou seja, estabelecido com Ele nessa posição. Mas o que eu quero destacar aqui, e uma verdade que a gente pode relacionar com isso, é que se Cristo é o cabeça da igreja, como Paulo fala, o seu corpo está onde a cabeça está, certo? E se a cabeça da igreja está nas regiões celestiais, o seu corpo está lá com Ele. Agora, o que isso quer dizer? O John Piper tem uma explicação interessante. Ele usa um exemplo desse cantor, né, Tony Bennett. Ele fala assim, esse cantor tem uma canção que chama Deixei Meu Coração em São Francisco. E ele fala assim, o que quer dizer isso? Ele estava em outro lugar quando ele estava cantando isso, mas os seus afetos estavam em São Francisco, naquela cidade, né? São Francisco estava sempre puxando ele de volta, e São Francisco governa os seus gostos. Pode parecer que ele está em outro lugar, mas essa outra terra que ele está é estrangeira. E é assim que acontece conosco quando somos convertidos. Deus pega os nossos corações e coloca no céu com Cristo. Isso que John Piper explica. E eu achei interessante essa relação que ele faz do nosso coração estar num lugar que nós não estamos fisicamente. E de fato, parece que esse texto tem uma relação com aquilo que eu tenho dito algumas vezes, né? Aquela saudade do lugar que a gente nunca esteve. Eu nunca estive no céu, eu nunca estive ali do lado de Cristo, mas eu sei que é muito melhor, e isso produz um desejo de estar com Cristo. Algo que também Paulo descreve lá em Filipenses 1, versículos 23 a 26, quando ele fala, estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, veja que o desejo de Paulo de estar em Cristo, a saudade de Paulo de um lugar que ele nunca tinha estado, produziu nele a consciência de que, estando aqui no mundo, ele deveria servir o corpo de Cristo. Colossenses 3,3 também fala, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, por estarmos vivos em Cristo, então nós seremos parte da grande demonstração pública da graça e bondade de Deus. Ele fala no versículo 7, lá em Efésios, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando de tempos futuros, né? De uma era que há de vir. Ele usa a mesma palavra que ele usou para falar dessa era, ou seja, dessa época que nós vivemos, e agora ele fala de uma era que há de vir e de uma grande demonstração, de uma grande manifestação que deve acontecer. E essa demonstração tem aspectos interessantes que a gente observa aqui. Ela vai mostrar algo que não estava visível, e ela vai provar alguma coisa, ela vai manifestar e exibir algo e tornar algo público.
E se nós estamos falando da volta de Cristo aqui, e eu creio que está, eu creio que partes dessas eras futuras aqui que ele fala envolve essa volta de Cristo. Então a gente pode imaginar que na volta de Cristo será provada de uma vez por todas quem é Jesus e quem nós somos nele. Todas as pessoas que queriam provas para acreditar em Deus, mas ficaram esperando, vão ter uma prova cabal, mas vai ser tarde demais. Então, se hoje você está aqui esperando, não, eu quero provas de que Deus existe, né? Cuidado, não espere muito, né? Hoje ainda há tempo, mas pode ser que a gente não termine o culto e Jesus volte, e aí não vai dar mais tempo. Todas as pessoas que precisam de mais provas para crer em Cristo, terão a prova de quem Ele é, mas naquele dia eu não vou poder fazer nada a respeito. A volta de Cristo também vai ser uma exibição pública. Jesus não voltará às escondidas de maneira furtiva ou tímida. Não é isso que a Bíblia fala. Lucas 21, cadê? Eu não coloquei aqui. Lucas 21, 27 fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. E Apocalipse fala: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Então, nessa grande manifestação pública, futura, nesse espetáculo glorioso da volta de Cristo, Paulo demonstra que o que Deus fez por nós, de nos salvar e nos ressuscitar da morte do pecado, com o mesmo poder que Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, nos colocando no lugar celestial em Cristo, tudo isso que Ele fez naquele dia, vai ser manifesto e exibido publicamente para demonstrar a grandeza da sua graça. Versículo 7 fala: para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Naquele dia, Deus vai demonstrar a sua fortuna, não uma fortuna de milhares de dólares, não uma fortuna de criptomoedas, não ganhos em ações, não uma fortuna de bens adquiridos e acumulados, nem uma fortuna que se pode custear ou contar, mas uma fortuna da graça, uma riqueza imensurável de dádiva, de presente, não um presente físico, mas um presente generoso do favor de Deus para com os seus eleitos. Deus não é o tio Patinhas, né? Que tem aquela fortuna imensa, mas fica tudo guardado para ele, é um pão duro miserável. Nosso Deus não é assim. Deus é o mais rico entre os ricos, toda a riqueza do mundo pertence a Ele, e ainda assim a sua graça é mais cara e mais valiosa do que qualquer moeda, em qualquer quantia. Porque a graça de Deus é o que nos colocou na posição de salvos em Cristo sem merecimento. E naquele dia, mesmo as pessoas que rejeitaram a Cristo entenderão finalmente o que é esse favor de Deus que rejeitaram. E Deus fará isso demonstrando a sua bondade, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A riqueza da graça de Deus vai ser demonstrada em sua bondade para com os salvos, para os que creem. E essa bondade se baseia em Cristo Jesus, no seu sacrifício para conosco. E nós vamos experimentar mais de sua graça eternamente, e nós vamos ter o privilégio merecido de experimentar mais e mais dessa bondade. Por quê? Porque nós somos muito bons? Não. Apesar de nós sermos tão terríveis quanto aqueles que o rejeitaram. Então por que Ele vai ser tão bondoso para conosco? Por causa da sua graça. Por causa do seu favor imerecido para conosco. Os que cremos, os que têm fé. E agora em Cristo nós podemos experimentar essa graça de Deus, demonstrada através da sua bondade, mesmo hoje. No futuro, ela vai ser demonstrada publicamente, exibida e provada, mas em Cristo, nós experimentamos essa graça e bondade hoje.
E Paulo explica então duas maneiras pelas quais aqueles que estão em Cristo provam da graça e bondade de Deus hoje. Primeiro é através da salvação, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ele começa, vocês são salvos. E para entender essa salvação, a gente deve lembrar o que a gente começou no texto, lá no versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Nós estávamos assim, mortos sem Cristo, vivendo sob domínio da obediência e paixões, merecedores da ira de Deus. Essa era a nossa situação sem Cristo, sem ação contra o pecado, simplesmente levando a vida, né? Como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a vida do descrente que está ali morto no seu pecado, achando que isso é um sinônimo de liberdade, mas na verdade é uma prisão. E essa salvação, então, tem diversos aspectos. Primeiramente, em relação ao pecado em si, que nos condena diante de Deus, mas também nos salva de um estilo de vida pecaminoso, nos salva de nós mesmos, nos salva da destruição eterna, nos livra da consequência de diversos pecados que nós praticamos sem qualquer resistência. E é muito importante perceber isso. A salvação, ela é recebida e ela não é conquistada. Isso tira de nós qualquer traço de orgulho, qualquer pensamento de que a gente é melhor do que alguém. Romanos 3, 27 a 28, Paulo diz, onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Importante para nós lembrarmos que o que será demonstrado naquele dia não é a nossa bondade, mas a graça de Deus, demonstrada pela sua bondade para conosco, e a glória é dele. Amém? E Paulo, então, apresenta 4 características dessa salvação. Ele fala pela graça, né? Pela graça e de graça. A gente estava morto, mas nós recebemos salvação pela graça e de graça, não pagamos nada por isso. Nós experimentamos a bondade de Deus quando Ele nos salvou pelo seu favor, não por quem nós somos, mas apesar de quem somos. A gente merecia uma severa punição, uma punição eterna, mas ao invés disso, de graça e pela graça, nós recebemos o que não merecemos. Romanos 6, 23. O salário do pecado, que nós merecemos pelo pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, apesar da gente merecer a morte, ou seja, a separação de Deus, nós recebemos gratuitamente vida eterna, vida com Deus para sempre. Agora, como é que nós recebemos essa vida? Como é que a gente recebe essa graça? Romanos 4, 4 a 5 fala, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Então veja, o meio é a fé. Por meio da fé, o texto de Efésios fala. O meio que Deus utiliza para recebermos essa graça é a fé. Ele fez algo, Ele agiu em nosso favor, enviando o seu Filho, o próprio Deus encarnado, né? Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E Ele entregou o seu Filho único como um presente, uma graça, mas como nós recebemos? Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é o meio pelo qual nós recebemos a graça. Em João 1, versículos 11 a 12, no Evangelho de João, fala, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não basta a gente saber essas coisas, não basta conhecer essas coisas, o conhecimento dessas verdades não salva. Por outro lado, é impossível ter fé, é impossível confiar naquilo que a gente não conhece, naquilo que a gente nunca ouviu falar, certo? E Romanos também nos mostra isso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. É necessário ouvir para crer, mas ouvir ou conhecer não é o suficiente. Deve haver uma resposta. E qual a resposta? A fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mas também a gente deve lembrar que fé é mais do que acreditar meramente, né? Tiago 2,19, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, se você está aqui, você acredita que existe um Deus, cuidado que eu vou falar, né? Você não é melhor do que um demônio. Aliás, às vezes eu acho que a gente é pior, né? Porque os demônios tremem. Às vezes a gente não treme. Mas a diferença da fé é aquela questão, aquela ilustração usada semana passada, aquela ilustração da cadeira, né? Aliás, acho que foi na mensagem sobre Salmo 13. Aquela ilustração da cadeira, de confiar e depositar a sua vida, né? É esse o tipo de fé que Deus espera de nós. E então Deus, Ele é o agente dessa salvação. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É Deus que age, é Deus que promove essas coisas. Inclusive eu creio que a própria fé é um dom de Deus. Todo o processo da salvação é um presente dele para nós. Inclusive a capacidade de nós respondermos em fé. A palavra dom, ela era usada para um dinheiro entregue no templo para socorro dos pobres. Amados, Deus que é rico em graça, promove a salvação como uma oferta para nós, pobres pecadores miseráveis, que não tem nada de bom para oferecer a esse Deus. Mas a palavra dom, ela também poderia ser usada para se referir a uma oferta dada a Deus. E a salvação que nós temos em Cristo é baseada na maior oferta dada a Deus, que é o seu próprio Filho. Uma frase que eu ouvi, eu acho que foi do Maurício, que Deus exigiu o preço, Deus pagou o preço e Deus foi o preço. E no fim Deus também aceitou o preço. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E não há salvação nenhuma se não houver uma intervenção da parte de Deus. Isso não é novidade, o Antigo Testamento já falava isso. Salmo 49, 7 a 8 fala: ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Não há riqueza no mundo capaz de pagar pela salvação. Por outro lado, a salvação é gratuita. O rico não vai poder pagar por ela, só que ela está acessível até ao mais pobre, porque ele recebe da riqueza da graça de Deus. Por outro lado, não houve preço maior a ser pago por Jesus. A salvação não é de graça porque ninguém pagou. A salvação é de graça porque Deus pagou todo o preço. Ela não vem de nós mesmos. Versículo 9 vai falar: não por obras, para que ninguém se glorie. Se nós nos gloriamos da nossa salvação, ou seja, se nos gabamos de ter conquistado alguma salvação pelo nosso mérito, é porque a gente não foi salvo, a gente não entendeu que nós recebemos algo que nós nos achamos dignos, né, dessa salvação. Não houve nada, absolutamente nada, que fez você se aproximar 1 milímetro sequer da salvação, que você tenha feito, né?
O caminho percorrido foi todo por Deus, né, no Calvário. Todo o preço foi pago por Ele e você não tem do que se orgulhar. Ser salvo não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário. A salvação é a assinatura do atestado de incompetência e do nosso atestado de óbito. Eu assino embaixo, eu reconheço que eu estou morto e por causa do pecado eu não tenho a capacidade de me salvar. Que glória eu tenho nisso? Nenhuma. E glória a Deus por isso. Se você se acha melhor porque você é salvo, você não entendeu quem você é e nem o tamanho do preço que Deus pagou. E os nossos pecados diários, aquele que você luta de vez em quando, ou toda semana, ou todo dia, ou toda hora, isso nos lembra de onde a gente saiu, não é verdade? Segunda maneira pela qual Paulo explica que aqueles que estão em Cristo provam da graça e bondade de Deus é por uma vida transformada. Versículo 10 fala: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Muito importante a gente não inverter a ordem desse texto. Deus não nos salva por obras, Ele salva para obras. Você é salvo e então Deus vai produzir boas obras na sua vida. Literalmente o que Paulo está falando aqui é que nós somos obra de Deus para fazermos boas obras. E a palavra criação aqui, a palavra de onde vem a nossa palavra poema. Mesma palavra utilizada em Romanos 1, 19 a 20, que fala: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, dos poemas de Deus, de forma que tais homens são indesculpáveis. Naquilo que Deus cria, é possível observar claramente a sua mão, o seu poder, o seu poema. E isso acontece na vida do cristão. Ela deve ser algo que demonstra o poder e a criação de Deus. Nós devemos ser como, parece meio clichê, né? Mas nós devemos ser como poemas de Deus nesse mundo, declarando ao mundo o amor de Deus em Cristo Jesus. E a ação criadora de Deus, então, com a mesma capacidade e poder com a qual Ele criou o universo, foi usada para criar a nossa nova vida e a nossa nova criação em Cristo. E isso ocorre com um objetivo, para que experimentemos a bondade por meio da qual Ele demonstra a riqueza incomparável da graça que somente Ele possui. E experimentamos essa graça através da realização de boas obras que glorificam a Deus, obras que demonstram uma vida transformada que nós temos através de Cristo, obras que são no sentido contrário daquelas obras que nos dominavam quando a gente estava morto sem Cristo. Agora, essas boas obras nunca vão salvar ninguém, e nunca salvaram, mas são uma prova, são um fruto da salvação de Deus em nós. Ele nos salva para que não sejamos mais mortos, vivendo para nós mesmos. Antes, Ele nos faz para vivermos em Cristo e para Cristo. E essas boas obras têm algumas características também baseadas no uso dessa palavra. Elas são, por exemplo, motivadas pelo corpo de Cristo. Romanos 10, 23 a 24 fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Veja, o corpo se encoraja, estar aqui te encoraja, deve te encorajar a boas obras. A gente viu semana passada que cristãos na Europa, mas em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, estão achando muito bom
você sentar com o seu pijama no seu sofá e assistir um culto online. Igrejas têm sofrido com isso, inclusive perda de membros por causa disso. E estão deixando de desfrutar disso aqui, do incentivo no corpo ao amor e às boas obras. Interessante que essas boas obras apareçam no contexto do corpo de Cristo, a igreja, como algo que nós devemos então nos motivar mutuamente, incentivar uns aos outros a essa prática. Mas repara que antes dessa obra também vem o amor. Se nós fizermos várias boas obras sem amor uns pelos outros, também isso é inútil. A forma como nós servimos a Deus com amor uns aos outros também é importante, necessário. Além disso, elas são incentivadas nos jovens, à medida que são praticadas pelos que exercem autoridade. Tito 2, 6 a 8 fala, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a vocês fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Boas obras, então, devem ser visíveis na vida de pastores, líderes da igreja, como um exemplo e um meio de promover isso na vida dos jovens e então promover um testemunho irrepreensível diante do mundo. Além disso, é uma característica do povo de Deus, em geral. Tito 2,14 fala, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, se pastores e líderes devem ser exemplo de boas obras, ovelhas também devem seguir o exemplo e viver como povo separado de Deus, que se dedica à prática de boas obras em amor pelo corpo. Se relaciona também com o suprimento de necessidades. Tito 3,14 fala, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Paulo instrui Timóteo, inclusive, quanto aos ricos, disse que deveriam ser ricos em boas obras. Em 1 Timóteo 6,18, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Muito interessante isso, porque normalmente a gente coloca a riqueza como uma espécie de segurança, mas não, ele fala, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Então, a riqueza, ela sempre é uma bênção quando ela é utilizada, inclusive, para repartir com os que estão em necessidades. Homens, nós que normalmente tomamos decisão em relação a isso, nesse sentido, dirigindo os nossos lares, claro, contando com o auxílio das nossas esposas, a gente deve estar atento ao bom uso dos nossos recursos, inclusive para ajudar outros, se ou quando isso for possível, especialmente no corpo de Cristo. Por fim, essas boas obras também são a vestimenta da mulher cristã. 1 Timóteo 2, 9 a 10 fala, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Ao falar em relação às mulheres, Paulo afirma que elas devem se preocupar em se vestir de boas obras, não preocupadas com apetrecho ou com vestimentas sofisticadas ou chamativas, mas sendo moderadas, decentes e discretas. E aqui, mulheres, se há uma área no nosso mundo, e especialmente no nosso país, em que mulheres têm uma oportunidade de ouro de demonstrar a diferença de Cristo na vida de uma pessoa, essa área é a vestimenta discreta e decente, e uma vestimenta de boas obras. Por fim, essas boas obras trazem glória a Deus, hoje e no futuro. Mateus 5,13 fala assim, brilhe
a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. E também, de maneira semelhante, 1 Pedro 2, 11 a 12, fala: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Muito importante nós reconhecemos que tudo isso, em última instância, tudo isso foi preparado por Deus. Ele que preparou todas essas boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, mesmo as boas obras que glorificam ao Pai, são produzidas por Ele nas nossas vidas. João 15, 1 a 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou da condição de mortos sem Cristo, para nos fazer vivos em Cristo. Nós vimos duas posições: a posição de mortos sem Cristo, aquela condição anterior de todo crente, que é a condição natural de todo homem, e nós vimos hoje a segunda posição de vivos em Cristo, que por estarmos em Cristo passamos por uma grande reviravolta não merecida. Nós somos feitos vivos com Cristo, nós recebemos uma nova vida com Cristo, fomos colocados em Cristo, e por estarmos vivos em Cristo, nós seremos parte dessa grande demonstração pública da graça e bondade de Deus, no futuro, na volta de Cristo. E Paulo demonstra que, ainda assim, aqueles que estão em Cristo provam da graça e bondade de Deus ainda hoje, através da salvação pela graça, por meio da fé, um presente de Deus que não vem de vós, não vem de nós, que nós não merecemos, e através de uma vida transformada, demonstrada por boas obras que Deus preparou para nós. Algumas aplicações para a gente pensar e encerrar. Se você tem uma nova vida em Cristo, quais coisas da velha vida você ainda insiste em fazer? E o que você tem feito em relação a isso? Nós falamos bastante aqui na igreja sobre prestação de contas, aconselhamento bíblico, discipulado, mas essas todas são ferramentas de Deus para ajudar você a lutar contra essas áreas, e você tem essas áreas. Eu sei que você tem, porque eu tenho também. Todos nós temos essas áreas que a gente luta constantemente. Você tem vivido a vida aqui, com o coração em Cristo? O fato de você estar em Cristo define as suas decisões, os seus gostos, as suas preferências, o uso do seu tempo, os seus relacionamentos, etc. Qual área da sua vida talvez que você está assim, não abre a porta para Deus entrar, né? Fala assim, Deus, deixa que essa área eu cuido. Qual área que você não está com o coração em Cristo? O que define a sua vida? O que será que as pessoas lembram quando pensam em você? Aquela frase assim, conhece fulano? Ah, conheço aquele que faz isso, isso e aquilo. Como é que será? Será que as pessoas chegam a pensar
Aquele cara chato do escritório que fala de Bíblia em todo assunto que a gente coloca na pauta. Aquele cara que, nossa, fala de Jesus, de tudo. Tudo ele tem um texto bíblico para aquilo. Como é que será que as pessoas enxergam a nossa vida a ponto dela ser um testemunho do que Cristo tem feito? Quais têm sido as suas boas obras que Deus preparou antes para você praticar? Como é que você tem, então, servido como parte do corpo de Cristo, incentivado os irmãos em boas obras? Como que os mais velhos têm sido modelo de boas obras para os mais jovens? Será que a maneira como nós vivemos incentiva os nossos filhos a boas obras ou a rebeldia? Homens, como é que nós temos motivado jovens a serem homens de verdade? Ou homens da verdade? Como é que nós temos aproveitado as oportunidades de nos envolver no suprimento de necessidades de irmãos nossos? Sei que nós fazemos isso aqui. Como é que será que é o nosso coração quando a gente faz isso? Será que alguma vez a gente é tentado a pensar assim, aquela pessoa está recebendo essa ajuda, e eu? Ou será que a gente fica contente de que a igreja pode estar suprindo necessidades de pessoas da igreja? Mulheres, vocês têm buscado se vestir de boas obras? A maneira como a gente tem vivido tem glorificado a Deus no nosso dia a dia, onde a gente está, onde Deus tem nos colocado.